Prontinho. Muito bem-vindas a todos que estão aqui participando dessa reuniãozinha super importante, mega blaster importante, que falaremos do quê? Sobre todas as instruções alimentares que precisamos e não sabemos, né? Coisas que fazem tão parte da gente quanto a gente imagina, né? Sobre tudo que a gente consome, tudo que a gente ingere. E essa questão da insegurança alimentar é um fator extremamente importante para se falar, para se observar, para a gente saber, e muitas das vezes a falta de informação acaba nos tornando assim, um pouco refém, né, de muitas situações e de muitas coisas. Eu vou iniciar aqui essa reunião, gente, apresentando vocês duas. Acho que a Tayla ainda deve estar pegando água, né? Acho que ela ainda está pegando a aguinha dela, não sei se a gente espera ela voltar aqui, ligar o videozinho dela. Deixa eu ver se ela... Não, ela ainda não voltou. Vou esperar só um pouquinho ela voltar, tá, gente? Para a gente fazer as apresentações aí bonitinho, para ela não perder nada. Aê! Voltei. Voltou. Tô aqui. Perfeito. Sara, vou iniciar aqui esse nosso encontro aqui com as apresentações de vocês e já de cara, assim, deixando aqui uma perguntinha aí no ar para vocês discorrerem aí ao longo desse encontro. Então, vamos lá. A Tayla, né, para quem não sabe ainda, ou para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la a fundo ou conhecer o trabalho aí que ela realiza, mas ela é uma cozinheira profissional, é ativista alimentar, vem atuando, né, com trabalho de base desde o Grêmio Estudantil, diretório acadêmico e próximo a movimentos sociais como MST, MSTC, é idealizadora e produtora do festival Come, Cozinha é Solidária e atualmente também coordenadora de comunicação da campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. Olha só, gente. Vem atuando politicamente dentro das escolas públicas, com conversas e bate-papo sobre a indústria alimentícia, algo extremamente importante, e fome como projeto político, e é também chefe de cozinha da própria marca há 8 anos, Bendita Sementes. Bem-vindo, Tayla, obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos lá, gente, esse time está poderoso hoje, né? Do outro lado do time temos a Naide Moreto. Ela vem atuando na área de alimentação há mais de 20 anos, sendo 5 com uma cantina dentro de escola com 400 alunos, desde a pré-escola até vestibular. Proprietária, junto com a filha, da gastronomia, Júlia Gastronomia, de 2008 a 2011, né? E participou da implementação e coordenação de diversos restaurantes de São Paulo. É ativista do movimento Slow Food desde 2007. E desde então ela vem promovendo e participando de eventos e oficinas onde valoriza aí o pequeno produtor e preferência dos produtos locais, né? Como foco. Seja muito bem-vinda, Naide, esse encontro aqui de hoje. E aí, trazendo um pouquinho aí de questionamento para vocês iniciarem essa reunião e nos deixar saborear aí toda essa informação e esse conhecimento, eu solto aqui uma perguntinha para vocês. Como que vocês entendem essa questão hoje da insegurança alimentar, que nós estamos aí inserida no país, nas cidades, enfim, como que vocês veem essa insegurança alimentar hoje? E a outra perguntinha eu vou soltar depois, tá? Mas por enquanto vamos focar nessa. Quem quer pegar a palavra primeiro? Quer começar? Tanto faz. Vai, Thay. É uma tragédia, né, gente? É uma tragédia, só que é isso, é uma tragédia que poderia ter sido evitada com vontade política, né? E não foi, por uma escolha, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, né? A gente entender que a gente está hoje vivendo essa crise desse tamanho, com 33 milhões de pessoas que não sabem se vão ter o que comer naquele dia, né? E os últimos índices, né, aumentaram, né? A pesquisa que saiu há 3 meses atrás, mais ou menos, mostra que isso aumentou. Para a gente que está no fronte do combate à fome, receber essa notícia foi assim um nocaute. Eu sinto que não fosse esperado,
Mas quando a gente está no cotidiano lidando com essa questão da falta de comida, com essas famílias, assim, é um negócio que a gente fala, nossa, parece que a gente está rodando em círculo, né? A gente está todos os dias aqui dedicando a nossa vida para tentar tapar esse buraco e parece que a gente não sai do lugar. Porque a gente não é super-herói, né? E para a gente transformar a realidade, a gente precisa de política pública, não adianta muito, assim. Eu posso atuar no meu território, né? Eu posso estar no meu território e eu acho que o momento pede que todos atuem nos seus territórios, independente de ter uma cozinha solidária ou não. Sobrou comida, põe numa quentinha e distribui na rua, sabe? Eu acho que a gente está vivendo esse momento, assim, de todo mundo poder ter que fazer realmente e manter nosso povo vivo, assim, né? Mas é isso, a gente sabe que de uma forma estrutural a gente precisa de muita vontade política para segurar essa onda. Então, a fome não é fruto da pandemia, né? A fome, na verdade, ela nunca deixou de existir no Brasil. A pandemia só afunilou e agravou e acelerou esse processo, né? E tem um conceito interessante que alguns pesquisadores estão usando de sindemia, que é legal assim, para a gente pensar, porque mostra que, por exemplo, se a gente estivesse vivendo hoje, né, em situação em que a maioria da população tem onde morar, tem acesso a saneamento básico, tem acesso à saúde básica, a gente seguraria a onda de um vírus muito mais fácil, né? Então, o conceito de sindemia, ele mostra que todo o contexto e o momento que a gente está faz com que a pandemia tenha uma outra dimensão, né? Porque, de fato, é um conjunto de coisas que está desordenada, e aí, quando vem um vírus, ele provoca esse tamanho desse caos que ele provocou, né? Acelerando um processo que já estava ali meio capenga, né? E essa questão da fome, a gente vê, assim, que começa a vir ladeira abaixo, em 2016, muito pós-golpe, assim, com as primeiras medidas que o governo do Michel Temer começa a implementar, e que são os tais dos desmontes, né? De 2016 até hoje, foi uma, assim, eu não consigo citar para vocês, passar 2 minutos falando a quantidade de programas que foi desmontado, acabado ou modificado, né, que garantiam segurança alimentar, ou pelo menos tentavam garantir segurança alimentar no Brasil, assim, né? Não é à toa que no dia 1 do governo Bolsonaro, no dia 1º de janeiro, uma das primeiras medidas que o cara tomou foi a extinção do CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né? Que são conselhos que ainda existem a nível regional, mas esse nacional era, mano, muito importante, assim, né? Porque era a galera que realmente estava pensando e operacionalizando as políticas públicas de alimentação no país, né? Porque a gente é muito grande, então a gente realmente precisa, não dá para a gente fazer só territorialmente, sabe? A gente precisa pensar soluções coletivas, até porque a gente é um país que um depende do outro, né? As regiões, não é a minha região não produz tudo que o Brasil inteiro consome, né? Então pensar isso nacionalmente é muito importante para a gente conseguir dar conta dessa situação, assim. E hoje é isso, a gente está nesse momento bizarro, assim, bizarro, e quem tá nessa lida, assim, vê as histórias e a gente vai... É muito louco, a gente vê dados e a gente vê histórias. Quando a gente vê histórias, a gente começa a ter uma dimensão muito próxima do que está acontecendo nesse momento, assim. E é sobre o seu Adão que está construindo um forno a lenha, porque não tem dinheiro para comprar o gás, entendeu? Então, assim, é sobre essas histórias, e sobre tantas histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, assim, e não é um índice, né? É uma realidade, mano. São pessoas, são famílias, e hoje 25% das crianças de 3 a 10 anos fazem 3 refeições, 25%. 75% das nossas crianças não faz 3 refeições diárias, tá ligado? Tá errado, deu ruim, e a gente precisa mudar o rumo, assim, agora, e coletivamente, porque senão a gente vai ficar distribuindo marmita que nem uns loucos, acabando com a nossa saúde mental, sabe? Cansando
não tendo e com essa sensação de que não está mudando, porque os índices só vão mostrando que a coisa piora, assim, né? Não tipo isso, meio pessimista, né, para começar a conversa, mas é o que a gente está vivendo. A gente tem que abordar isso para poder pensar soluções, né? Acho que é isso. Naide quer pegar a palavra, quer falar um pouquinho também a respeito? Anaíde, agora eu tava muda, né? Agora voltou. Então, eu acho que faz todo sentido, tudo que a Thay colocou é a realidade, realmente, já uma coisa que está desmontando aí ao longo do tempo. E o que eu poderia acrescentar que a gente tem que ter o olhar para soluções, né? Claro que muita coisa está quebrada, muita gente está passando dificuldades, mas o que eu proponho, no caso, nesse momento, é retomar os conselhos regionais que sejam. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Não, é porque eu achei que meu som tinha parado de novo. E reassumir os conselhos regionais. Um dia talvez volte o Conselho Nacional, mas eu acho que pequenas ações podem levar a grandes resultados. Então, olhar para o que podemos fazer agora, com essa realidade, com essa situação que já vinha de uma história, né, de uma alimentação errada, já tinha sido conduzida para que as pessoas se tornassem independentes da indústria do alimento, o que realmente já não fazia bem. Então, nós trocamos a falta de alimentação por doenças crônicas que vieram com essa alimentação errada, e isso só mostra o distanciamento da população com o produto que consome, com a informação. E assim, a minha proposta, a minha ideia, junto com outras pessoas daqui, é sempre enfatizarmos a comida mais simples, a comida mais acessível, valorizar quem está produzindo, aumentar o número de produtores para que cada região consiga ir dando conta da sua população e, claro, podendo incrementar isso para o Brasil inteiro, como vem tendo outros movimentos em vários pontos, e para o meu ver, é a solução. Então, é isso. E, assim, eu sei que você acabou trazendo aqui já um pouco, né, inclusive desse questionamento, mas, assim, individualmente, por exemplo, se a gente for falar da própria população, individualmente, o que cada um poderia, de repente, pensar de forma estratégica para tentar mitigar, para tentar diminuir essa questão de insegurança, assim, o que a população em si, cada um, de repente, ali, individualmente, poderia contribuir um pouco para diminuir isso? Olha, uma das coisas seria passar a informação, porque foi, ao longo do tempo, o que foi passado para a população foi passado que comida era aquilo que vendia no supermercado. Então, as pessoas que não têm o que comprar no supermercado não estão alimentadas, quando, na realidade, nem tudo que tem no supermercado é alimento. Muito pelo contrário, né? Então, vamos falar de bolacha, macarrão, molho pronto e várias outras coisas desse segmento, e já era um distanciamento da alimentação. Então, as pessoas já viviam doentes, mas estavam alimentadas ao ver de tudo. Então, eu acho que a informação é o primeiro passo, porque se realmente a gente estiver falando em termos de Piracaia, se a gente conseguir aumentar essa informação, aumentar os produtos locais, a gente não tem tanta dependência do supermercado como
uma cesta básica demonstra, né? Que, na realidade, a cesta básica vem para alimentar, mas ela vem com não sei quantos por cento de ultraprocessados ali dentro. Então, eu acredito que são a partir dessas experiências e desse incentivo ao produtor local que a gente pode ir mudando essa situação, mudando essa realidade. Você trouxe um ponto, vocês trouxeram de modo geral, né? Um ponto bem interessante, que é essa questão mesmo da própria pessoa, de repente, produzir ali o próprio alimento. E isso me remete a uma lembrança, assim, de uma situação que ocorreu, que eu percebi, de repente, o quanto a gente pode aproveitar alguns alimentos que a gente nem faz ideia ou nem imagina que podem ser alimentos. E isso, assim, eu imagino, assim, da minha mente, pelo menos, isso foi muito surreal, porque, por exemplo, recentemente eu tive, inclusive, essa experiência, né? De uma bananeira, por exemplo, o coração da bananeira você pode utilizar como forma alimentícia. O centro do tronco da bananeira tem um palmito que você pode aproveitar. Ninguém aproveita, né? Além disso, você também tem a banana que você consome, ou seja, existem de Até uma a bananeira, eu casca da consigo extrair banana, até três a tipos. casca da banana. A casca da banana também, farofa, né, de casca de banana. Então, N formas de se criar alimentos a partir de algo que, de repente, nem todo mundo está sabendo que são úteis. De repente, eu vou lá no mercado procurar um palmito, mas a própria bananeira, eu posso extrair um palmito. Que tem ali na esquina da tua casa. Eu tive uma experiência, há anos atrás, aqui em Piracaia, que eu fiz um curso de auxiliar de cozinha, através de um projeto do governo do estado com a prefeitura. E eram para pessoas das áreas que passavam por vulnerabilidade social. E elas não conheciam nada, nada, nada. Assim, praticamente nada do que tinha no entorno delas e moravam em áreas rurais. E dependiam do molho pronto da cesta básica, não sabiam fazer, não tinham os livros de receita das suas mães, dos seus antepassados. O corte delas com a informação foi muito maior do que o nosso, porque como teve toda aquela preconceito do caipira, pondo para a ignorância, então elas negaram essas informações. E foram 6 meses assim, de curso que foi muito lindo, porque eu fui ressuscitando, sabe? Coisas que elas nem imaginavam. Eu falei, imagina, isso daí tem na esquina da minha casa. No terreno do lado tinha limão siciliano. Então, são coisas que a gente, talvez agora, com outro olhar, a gente consiga aproximar com muito, muito carinho essas pessoas daquilo que, no fundo, elas já sabem. Que é até um trabalho que eu faço também, de levar a pessoa do campo para o campo, para conhecer o que tem no seu vizinho. Então, né, vamos lá, nem todo mundo vai ter tudo, embora a gente tenha uma área de terra muito grande aqui em Piracaia, mas se você plantar alface do lado da sua casa, a pessoa plantar tomate, vocês podem trocar, e existem maneiras, né, de você principalmente saber o que tem no seu entorno, né? Então, o meu trabalho é muito mais voltado para essas soluções, para buscar esses exemplos e ideias, fazer oficina com banana, oficina com sucos que não precisam necessariamente ser aquilo que a gente lê nos rótulos das caixinhas do mercado. Então, é mais ou menos isso. E tem outras pessoas aqui que estão assistindo, como a Sônia Campos, que também faz todo esse trabalho, a Carol também deve estar aqui assistindo, então acho que tem muita gente aí que pode vai acrescentar muitas informações nesse sentido. Maravilha. Thay, quer falar mais um pouquinho? Quer trazer aí para a gente, de repente, aí alguns pontos de vista sobre essas questões, sobre as estratégias? Não sei. Eu acho que... Bom, vocês estão pensando aí uma história de um conselho local, né? E de como pensar estratégias e rumos para Piracaia. Então, acho que tem
um foco específico, e aí, de fato, é quem tiver mesmo na lida do dia a dia que vai criar ali as alternativas, vai testar coisas, né? E vai, enfim. Mas eu tendo a não acreditar muito nesse processo de o meu quintal vai mudar o mundo, assim, porque eu acho que tá difícil. A gente está num sistema que está engolindo a gente de todas as formas, né? E o trabalhador rural tem que estar no campo? Tem que, mas ele precisa ter condições, né, básicas ali de vida para poder estar no campo. Hoje os índices de fome são maiores no campo do que na cidade, né? Então tem várias questões assim que são sistêmicas e que eu entendo que a gente precisa cobrar também. É criar as nossas próprias estratégias no cotidiano, mas é a gente entender e se revoltar mesmo, entendeu? Eu acho que enquanto a gente ficar só focado na mudança aqui da minha casa e do meu entorno, de fato o mundo não vai mudar e vai continuar um monte de gente morrendo, sendo massacrada em condições desumanas, né? Porque a gente está falando de uma parcela da população que é a maioria, e que é, em sua grande maioria, mulheres pretas e pobres, né? Da periferia. A fome hoje no Brasil, ela tem raça, ela tem classe, ela tem gênero, né? Então, assim, para a gente combater a fome, a gente também vai precisar olhar para esses indicadores todos, né? Que é um pouco o próprio trabalho do movimento Atreva-se, é isso, assim, enquanto a gente não derrubar o patriarcado, enquanto a gente não questionar com força o capitalismo, assim, mas com força, sabe? Não é tipo, eu acho que a nível individual é tudo isso aí que a Anaíde trouxe. Eu acho mesmo. E eu acho que é o experienciar na prática que também vai levando a gente a soluções coletivas, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente ficar só sentado reclamando sem colocar a mão na massa, então faz super parte, e eu acho que essa coisa do reconhecimento das plantas comestíveis, eu acho que a coisa do aprender a cozinhar tem a ver com autonomia, e nesse sentido estou juntasso, assim, porque eu acho que é isso, a gente precisa buscar autonomia dentro de um sistema que enfiou goela abaixo que a gente deve comer, mas eu também acho que uma mãe de família que tem um miojo a R$ 1,99 e o quilo da cenoura orgânica 15 conto, vai comprar o miojo. Então, se a gente não questiona o sistema, a gente vai se salvar individualmente, sabe? Tipo assim, eu resolvo para mim, para os meus amigos, para minha turma, mas não é suficiente, assim, sabe? Não é o exemplo que a gente está vendo em muitos setores. A periferia de São Paulo está tendo um trabalho fantástico com alimentação, porque a partir do momento que você traz a informação, traz os facilitadores para essa condição e a oportunidade, cada pequeno núcleo vai se ampliando. Um exemplo que vocês podem, uma hora, dar uma olhada é a Gastromotiva, que começou ensinando pessoas de baixa renda a fazerem sua comida, né? Aprender. E depois vender dentro da sua própria favela e trabalhar no seu próprio meio. Então, assim, eu concordo que a coisa grande está terrível, mas eu não consigo ver outro caminho a não ser, claro, lutar, fazer tudo que for necessário para a política pública, mas a fome existe hoje. Então, a gente tem que achar solução para essas pessoas agora, né? Como não é, eu não acredito que esteja só Piracaia. Quando a gente fala em Piracaia, a gente está abrangendo a região toda. Então, temos que unir nossos esforços no sentido de promover que, a partir da nossa região, isso se multiplique para outros lugares também. Até aproveitando um gancho, a gente teve juntas, né? Eu e a Thay, agora há 3 dias, num evento lá na Serrinha. Então, imagina quantos produtores não foram beneficiados com aquele trabalho que a gente participou com a NECA. É uma coisa assim que mais chefes precisariam vir fazer esse trabalho para que mais pessoas que estivessem no campo não passassem fome e tivessem condições de viver daquilo. E isso é um dos sistemas.
e, ao mesmo tempo, passar a informação do que é bom para a saúde, não exatamente do que a indústria vende como bom para a saúde. Na realidade, ela não fala que é bom, ela fala que é para alimentar, né? Então, é isso. Mas eu acho que tem mais pessoas aqui participando que poderiam dar algumas opiniões. Ô, Sônia, cadê você? Carol, vamos lá, gente. Tem pessoas aqui que tem material para falar, sim. Abre o microfone. Oi, turma, aqui é a Nicole. Oi, Nicole. Pessoal, desculpa, cheguei ultra atrasada, mas eu quero contar para vocês um lugar que eu estava, que eu acho que faz todo sentido com essa conversa. Assim. Eu estava em Parelheiros, no projeto de Caminhos na Biblioteca Caminhos da Leitura. Deixa eu só falar uma coisinha, Nicole. Tem pessoas que querem falar, mas o som está bloqueado. Deixa a pessoa própria bloquear e desbloquear o som. Mas a pessoa Sônia pode. Campos quer falar e não está conseguindo o som. Não, é só desbloquear. Eu acabei de fazer isso. Entrei, desbloqueei. Cada um desbloqueia o seu. Você estava em Parelheiros, então? Eu estava em Parelheiros, fui a convite da Bel Maier e da Silvani para fazer uma formação lá sobre patriarcado com as meninas do caminho da leitura. E eu conheci a horta, né, deles, lá delas, de um processo super massa, uma horta comunitária e tudo mais. E tem uma lógica muito nos dois olhares, né? Numa lógica de como indivíduo para mim faz todo sentido isso que a Thay fala, né? Essa lógica de que é impossível a gente se salvar sozinho, né? Porque, enfim, porque não dá, porque a saída não é individual, né? E, ao mesmo tempo, como forçar a política pública, né? Então, esse projeto da horta comunitária, por exemplo, em Parelheiros, ela vai gerando várias ações, né, em torno da horta. A horta é um dos assuntos, né, que compõe o grande pensamento, que é esse trabalho que acontece em Parelheiros, em parceria com o IBEAC e tudo mais. E essa dimensão de coletividade que a horta propõe, que o pensamento de horta propõe, né? Uma menina estava contando que o vizinho falou assim, mas escuta, quanto custa a couve? Ela falou, não, custa uma regada. Você vem aqui dar uma regada na couve e pega a couve, né? Mas você tem que dar a regada, porque, porra, senão sou eu que tenho que regar para todo mundo e tal. E a horta é no quintal de uma menina, só que o que ela fez? Ela tirou o portão. Então, toda a frente da casa dela é horta, né? E é uma horta comunitária e ela deixa ali uma lógica. Agora, essa ação é uma ação de pensamento político, é uma ação de comunidade, né? É uma ação que faz com que a solução não seja individual. E, a partir disso, vai se fortalecendo as políticas públicas, né? E a luta pela política pública. Então, eu acho que é um caminho... E eu acho que vocês estão falando, Anaíde, se eu estiver errada, você me fala, que eu acho que é a mesma coisa, né? Como a gente transforma o individual numa lógica coletiva, né? Quer dizer, com o entendimento de que não dá para se salvar sozinho, que a única salvação, a Thay estava falando, né, do Atreva-se, do monotema de derrubar o patriarcado capitalista, que é como é que a gente vai construindo ações coletivas que ajudam o indivíduo, né, a existir e tudo mais, mas dentro de uma lógica coletiva, porque, inclusive, essa lógica da industrialização é uma lógica que cola no indivíduo a responsabilidade pela alimentação, né, que é muito perverso, né, algo, e muito colado na conta das mulheres, né, então, quer dizer, a propaganda diz que um danoninho vale por um bifinho, o danoninho é mais barato que o bifinho, a mãe compra, porque a mãe é quem cuida da organização privada, né, da casa, a mãe vai lá e compra, porque estão dizendo a ela que aquele danoninho vale mais que um bifinho, o filho fica diabético e a culpa é da mãe. E a indústria não tem nada a ver com isso, né? Então, não, depois ela dá remédio de graça. Depois a indústria dá remédio, exatamente. Né? A Anvisa é o órgão que regula a alimentação e, enfim, né, gente? Tá tudo uma merda. Mas dentro dessa... Aquela caca que a gente sabe.
Só quis contar, desculpa aí essa entrada assim, mas é que eu acabei de chegar, por isso que eu atrasei, inclusive, porque dá só 2h30 de Parelheiros até aqui, onde eu estou, na Santa Cecília. Então, eu achei que ia dar 1h50, eu achei que eu ia conseguir chegar. Desculpa, turma. Acho que realmente esse coletivo é o que faz a diferença. E o coletivo a gente vai começando em pequenos grupos e aumentando, tem que ir sensibilizando, tem que ir trazendo, porque é uma informação que está, de uma certa forma, incrustada nas pessoas, né? Você virar para a pessoa e falar, não, margarina não é bom, como não é bom? Que você pensa que eu tenho dinheiro para comprar manteiga? Não, não é para comprar manteiga, mas a margarina também não é a solução. Então, a gente tem que ir com muito cuidado nessa informação para trazer outras perspectivas, entender o que tem ali no nosso entorno, para ver o que dá para fazer, criar novos pratos, criar novas ideias, criar novas plantações, não sei, o meu olhar é para esses caminhos, porque venho de São Paulo, venho dessa história, conheci a gastromotiva nascendo, Guarapiranga, Parelheiros, todo mundo começando esse movimento, e agora a gente vê o quanto eles vêm conseguindo de resultados, né? Então, não sei, essa é a minha visão. Posso contribuir um pouquinho aqui também? Pode, deve. Então, eu tive com a sua Carol. Eu sou a Carol, eu moro aqui em Piracaia há 8 anos e junto com a Anaíde, a gente está entrando, né, está revitalizando aí o Conceea de Piracaia. Eu também sou ativista alimentar, trabalho com medicinas ancestrais. Eu me aproximei muito da alimentação e dessa comida de verdade, que hoje, né, a gente está falando muito para não falar mais comida de verdade, né, por conta desse cenário de fome, em respeito às pessoas que estão passando fome, porque não é porque elas estão... É isso, né? Aí, então, eu estou comendo comida de mentira, é isso, não posso comprar comida de verdade, eu não tenho acesso à comida de verdade, tenho que comer comida de mentira, e é isso, vou comer a comida de mentira com gosto de quê, né? Então, mas eu me aproximei muito dessa alimentação mais natural por conta de um problema de saúde bem grave, e isso me trouxe mais saúde, me trouxe cura, enfim, então eu tenho um relacionamento assim muito transformador assim com a comida, né? E por isso que é uma paixão para mim falar sobre comida, trabalhar com comida. E aí uma coisa que eu fiquei um pouco chocada, né? De saber que Piracaia, que é uma cidade de interior, muitas terras, né? Muitos sítios, muitas chácaras, muitas fazendas, tem um número grande, gigantesco aí de pessoas em situação de insegurança alimentar, tanto na faixa da extrema pobreza quanto na faixa da pobreza. Esses números aumentaram assim de 2019 para cá muito, né? E a gente teve acesso a alguns dados, assim como a Tayla falou, né? Que o maior a concentração dessas pessoas está na área rural. Isso é uma coisa que eu queria entender mais, né? Como que, sendo que a gente consegue, né, aí, dependendo de, claro, se a gente tem ou não políticas públicas que ajudem a gente, com certeza, a trabalhar nessa terra, mas a comida, ela vem da terra, né? Eu tive uma experiência, eu morei na Ecovila Clareando durante 6 anos, e eu consegui uma parte de soberania alimentar ali só plantando. Eu fui ali durante um tempo presidente da associação, e eu implementei ali que a gente plantasse, usasse os terrenos que estivessem vazios e que não tivessem um planejamento de construção a curto prazo, para a gente plantar comida.
Então, a gente plantava mandioca, milho, abóbora, feijão nesses terrenos. E com isso a gente conseguiu... Eu não comprei... ninguém mais da Ecovila precisou comprar feijão, precisou comprar mandioca. A gente tinha muitas hortaliças. Lá também eu tive uma experiência de horta comunitária que nunca dava certo, nunca dava certo. E aí a gente entendeu que para um projeto como esse dar certo, é preciso desenvolver um senso de comunidade muito grande que aquelas pessoas não precisavam ou não tinham. Então, o que funcionou lá era uma coisa muito mais individual. Então, eu plantava cenoura, o outro tinha limão, o outro... Então, a gente começou a fazer trocas. E aí, conversando com o pessoal do CONSEA, né, na reunião que a gente teve, a gente ficou sabendo que vários projetos como hortas urbanas, hortas comunitárias foram implementadas aqui em Piracaia pelo CONSEA e não deram certo. E aí fica um questionamento, né? Por que não deram certo? Então, será que faltou esse senso comunitário? E um outro fator que eu observei muito grande também é que Piracaia tem vários bairros afastados, né? A Piracaia tem um número grande, né, de extensão, assim, de território. Então, muitos bairros são afastados e essas pessoas que moram nesses bairros afastados, elas não têm condução, elas não têm condição de pegar o carro, elas não têm carro, muitas pessoas não têm nem celular para se comunicar. A gente sabe disso porque o meu companheiro ele está ajudando a revitalizar a cultura das congadas aqui de Piracaia, e é uma grande dificuldade reunir as pessoas de cada bairro que fazem parte né, dessas congadas, porque elas não têm carro, não têm condução, não têm como se comunicar, e para agir comunitariamente também, e nesses projetos, eu acredito que é a mesma coisa. Como que eu vou trocar hortaliças? Como que eu vou regar a horta do meu vizinho? Como que eu vou criar uma cooperativa? Como que eu vou criar qualquer coisa se do meu sítio até o outro, às vezes muitas vezes, sei lá, 15 quilômetros, não sei quantos quilômetros, e eu não tenho como ir, e a prefeitura também não oferece condução para a gente fazer essa ligação entre os bairros. Então, um desafio que a gente tem aqui em Piracaia, que eu já estou encarando esse desafio que vai ser um quebra-cabeças, é como que a gente monta políticas públicas para segurança alimentar num território tão vasto, tão disperso, onde as pessoas que estão passando fome, elas estão dispersas. Falta o senso comunitário? Acredito que falta, porque a gente aprendeu a viver nessa sociedade individualista e é tudo individual mesmo, como vocês estavam falando. Mas e como resolver esse problema das distâncias e da incapacidade de locomoção das pessoas? Porque a pessoa não tem carro, não tem, no máximo, sei lá, às vezes tem um cavalo, uma charrete, mas nem todos têm isso, né? Então é um desafio gigante, gigante, que assim a gente vai precisar de muita ajuda para resolver isso. E só eu queria pontuar uma coisa, né, que a Tayla falou que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar ele foi extinto, né, no primeiro dia do governo de Bolsonaro, mas ele foi ativado novamente 6 meses depois, só que ele foi assimilado pelo Ministério por um ministério que, assim, desbancou geral, quer dizer, ele foi recriado, né? Várias pessoas lutaram para ele ser recriado, ele foi recriado, só que as ferramentas que esse Conselho Nacional tinha foram completamente podados. Então, o Conselho Nacional não funcionava sozinho, ele tinha várias políticas públicas que o governo federal mantinha, o governo federal antigo mantinha, para que esse Conselho tivesse ferramentas para poder trabalhar. E aí, esse governo atual, ele podou, ele cortou, ele acabou com várias políticas públicas relacionadas à alimentação, e aí o Conselho de Segurança Nacional ficou sem ferramentas para trabalhar, e ele também ficou pulverizado nos ministérios.
Então, assim, ele voltou, mas é como se não tivesse voltado, né? Então, por isso também é um dos motivos da gente ter chegado onde a gente chegou aqui agora com a fome, né? Mas se com os conselhos regionais a gente vai conseguir fortalecer para ter um movimento maior, como era antigamente. Primeiro começou os pequenos, depois o Conselho Nacional, né? Acho que só de estar retomando os conselhos já é um caminho, né? Agora, uma coisa que você falou dessa distância, eu lembro que eu fui para Gonçalves há muitos anos atrás, muito, muito mesmo, quando ainda não tinha todo o esquema de orgânicos como tem hoje em São Paulo, e eu lembro que existia um projeto comunitário que ia recolhendo, ia para cada sítio, recolhia uma caixinha de alface no outro, uma caixinha de cenoura no outro. Então, existe, assim, a gente pode ter alguns exemplos para ter iniciativas, né, de lugares que conseguiram ultrapassar essas distâncias. Então, é isso. Eu fiquei pensando, né, ouvindo a Carol, dessa lógica de que a gente se acostuma, né, com essa narrativa que a gente perdeu o senso comunitário, né? O que eu venho sentindo nos movimentos sociais e nos lugares que eu vou atuando é que esse senso comunitário, ele é algo que precisa ser construído criticamente, né? Ele é algo que precisa ter vários elementos que ligam, assim. Então, por exemplo, sei lá, aqui em Parelheiros, desculpa a gente falar de Parelheiros, de fato tô lá ainda em Parelheiros. Tá lá. Mas essa lógica, por exemplo, elas foram atuando na questão. Por que eu acho que o Conselho dos Direitos da Mulher é tão importante? Porque a gente entra em muitas esferas do cuidado. Então, a gente entra em muitas lógicas que a indústria atua de maneira individual, e quando a gente vai falando sobre comunidade, a gente está falando basicamente de política de vida. E a gente está falando basicamente de onde as mulheres não conseguem se organizar e se articular. Então, o que a gente vai sacando? Né? O que eu vou sacando? Lá, por exemplo, em Parelheiros, que tem uma realidade bem específica de Parelheiros, né? Mas teve uma questão das mulheres, então, primeiro, de uma lógica de maternidade, como ajudar essas mulheres a terem mais segurança na hora de parir. Então, por exemplo, tinha o Parelheiros, né, e o hospital mais próximo é Interlagos. Então, muitas mulheres pariam no meio do caminho. Então, a partir dessa necessidade de parir no meio do caminho, criou-se uma casa no meio do caminho. Essa casa no meio do caminho é uma casa de acolhimento para as mulheres que vão precisar parir. Aí foi criando várias políticas. Então, foi criando uma política que era... descobriu-se que as crianças que nasciam ali em Parelheiros eram muito desnutridas. Por que elas eram desnutridas? Porque as mães não sabiam a lógica da amamentação. Então, foi criada uma tecnologia, que a gente chama lá de tecnologia do cuidado, que chama, por exemplo, flor de mãe, que é uma flor com 8 pétalas. Cada pétala é uma amamentação que a mulher tem que dar no dia e ela conta. Então, por que eu estou contando isso? Porque a alimentação foi um elemento que chegou. Né? O que eu vou sentindo que a gente vai pensando, e por isso que eu acho que o Conselho dos Direitos da Mulher ele é tão importante nessa lógica de unir essas necessidades de cuidado. Porque a gente consegue entender bem isso que a Thay falou, né? Que senso de comunidade se constrói. E se constrói a partir de algo quando a gente tira do indivíduo. Porque o que vai acontecendo? O indivíduo vai sentindo que ele não foi capaz, que ele não foi capaz de alimentar a casa, né? Que aquela mulher não foi capaz de alimentar os filhos, que aquela mulher não foi... Eu falo da mulher porque 54% dos lares brasileiros são capitaneados e chefiados por mulher, e é isso, né? Quem está fazendo agricultura familiar é mulher, a porra toda é nós, né, gente? Então, como que a gente vai entendendo, usando, né? Acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Usando essas necessidades para criar senso de comunidade. Né? Então, essa necessidade não é a necessidade... eu super entendo, né, isso que a Naide falou. Tipo, gente, margarida não, né? Vamos combinar que não, que margarina não? Vamos combinar.
Mas vamos, talvez, criar um espaço de primeiro legitimar a margarina do cara, sabe? Para depois dizer, olha, tem um outro caminho aqui para a gente alimentar, né? Tem um outro caminho que isso que você faz não é errado, né? É óbvio que não é isso que a Anaís está falando, mas entende? Como é que a gente vai construindo esse espaço onde o acolhimento e a necessidade daquela vida como um todo é legitimado? Porque se a pessoa está comendo macarrão com margarina, na cabeça dela ela está comendo, saca? Ela está comendo. Ela não consegue nem dimensionar essa perspectiva de não comer, né? Então, quer dizer, se ela está na roça e ela consegue comer o negocinho que está ali na casa dela, ela já está comendo. Então, como é que a gente vai pensando, por exemplo, isso que a Anaíde falou, né? Da gente ir pegando os produtos e depois a gente divide para todo mundo. A Thay, uma vez, a gente estava pensando num projeto e a Thay deu uma ideia de um banquetaço, que é genial, né, cara? A gente faz um banquetaço nas comunidades e convida as pessoas e traz as pessoas e vai pensando numa coisa de apresentar aquela comida que está ali, né? Quer dizer, a partir de que lógicas a gente constrói esse senso comunitário, né? Então, eu vou pensando muito sobre isso, porque numa lógica onde todo mundo está resguardado, como, por exemplo, numa ecovila, ou como, por exemplo, as lógicas são diametralmente opostas, né? Ou de uma lógica que você vai dizer assim, cara, você, além de trabalhar para caralho, você ainda vai ter que ir lá plantar uma couve. O cara fala, mano, não estou conseguindo plantar nem para mim, vou plantar no bairro? Não vou plantar no bairro. Agora, se ele começa a entender por uma lógica de política, de pensamento de política pública, né? Porque não significa que a gente vai conseguir construir política pública, mas uma lógica de pensamento crítico, que aquilo que ele vai comer vai compor a ele uma lógica comunitária, talvez a gente comece a conseguir pensar as coisas para além das experiências individuais, né? Usando a experiência individual para revelar que é uma lógica. Porque senão eu acabo achando que a gente faz que nem faz com criança, sabe? Filha, você tem que emprestar o seu celular. Mãe, mas você não empresta o seu, né? Sabe assim? A gente acaba fazendo que nem faz com criança. Tipo, você tem que sair de casa para ir plantar o negócio. O cara fala, porra, mano, não vou fazer isso, né? Enfim, sei lá, foi só uma digressãozinha aqui. Não, em cima disso que você está falando, né? Mais um dado assim que a gente tem, que é isso. Tipo, hoje, em 2022, a gente sabe que a quantidade de comida ela está ligada diretamente à quantidade de acesso à renda, né? Então, tipo, é isso que é muito foda, né? Algo que é um direito humano foi transformado em mercadoria por um sistema capitalista, né, que coloca o lucro no centro de todas as relações. Então, assim, o lucro é muito mais importante do que a nossa população estar alimentada. Vide, a gente está com a safra da soja de 2023 vendida, nem foi plantada essa porra, tá vendida, né? E tem um monte de 33 milhões de pessoas no Brasil que não tem o que comer. Então, tipo assim, né? Que é um pouco o que eu vou falar nas escolas com os adolescentes. Eu falo, gente, essa conta não fecha. Então, assim, vamos olhar para essa conta que não está fechando e vamos ver como que a gente consegue se organizar e se revoltar também, sabe? Eu acho que precisa. Eu acho que é isso, é criar soluções nos coletivos onde a gente está, o que é possível para nós e tudo mais. Super. Mano, senão eu não tinha ficado um ano distribuindo cesta para as famílias. A gente estava comprando da agricultura familiar. Não era uma cesta básica, era uma cesta de comida de verdade, deu um trabalho da porra. A gente ficou, todo mundo inteiramente dedicado a isso para conseguir dar conta dessa logística, 70 famílias e nananã, e tudo mais. Mas eu acho que o mais potente dessa experiência não é tipo, nossa, a gente alimentou 70 famílias, é tipo, nossa, mano, a gente conheceu a nossa comunidade, tá ligado? A gente sabe quem é a Dona Maria, a gente sabe quem é o seu Adão, a gente sabe quem é o seu João, a gente sabe onde ele mora, a gente sabe que lá... Esses dias a gente foi distribuir sanduíche aqui para os moradores de rua e tinha um cara, mano, numa das famílias que a gente ajudava na rua. Então, tipo, a gente sabe que o Alexandre, que tinha uma casa, que eu mandava comida para ele cozinhar, hoje ele não pode mais, porque ele está na rua. Então tem que ser a quentinha, o Alexandre tem que comer a quentinha, porque ele não tem mais a casa, né? Então, assim, são direitos sob direitos que vão sendo retirados, porque todos eles são mercadoria. Então, uma casa é mercadoria, terra é mercadoria, comida é mercadoria. Por isso que a... Travou?
Ah, tá, e fome travou. é avassaladora no Ah, campo, voltou, né? peraí, tá. Você Porque falou assim, por isso que terra é mercadoria, comida é mercadoria, por isso que travou. essa ali, tá conectado, mas assim, né? É isso que tá chegando, é nesses lugares que tá chegando mais forte, assim, né? E aí eu acho que também isso que a Nicole falou, muito legal, queria pegar esse gancho também, que da gente, como que eu posso dizer? Cara, eu acho que os movimentos sociais e esses movimentos comunitários são a grande potência da gente entender como se organizar coletivamente e ir lá para aprender, sabe? Sim. Acho que a gente não leva nada para a periferia de bom. Eu acho que a gente vai para a periferia entender como tá todo mundo se mantendo. Quem mata ali é a polícia, entendeu? Mas tá todo mundo se mantendo vivo porque existe um senso de comunidade. Quando a pandemia estourou, qualquer, não é? Você falou Parelheiros, eu fiquei com Paraisópolis. Mano, os caras armaram o esquema deles ali de saúde, de entra ambulância, desce ambulância, eles resolveram o bagulho, tá ligado? Então, assim, eu acho que Não, e nesses viraram lugares, referência, né, as culturas periféricas e as comunidades tradicionais ensinam pra gente como que a gente deve fazer para se organizar coletivamente, sabe? Então, acho que é muito mais uma lógica de como a gente se insere nesses lugares para estar junto, para aprender na luta como é que se faz, do que de levar a solução, sabe? Acho que é mais ou menos... Eu acho que esse caminho é mais potente, quando a gente, tipo, cola junto, tá ligado? Total. E essas experiências, elas vão se revelar, né? Assim, às vezes a gente vai tentando reproduzir, né? E, por exemplo, Paraisópolis teve uma lógica de defesa da situação do Covid, porque tinha uma organização ali, eles viraram referência de entendimento daquela comunidade, como aquela comunidade funciona e como que atua dentro daquela única comunidade, né? Porque também tem isso, né? As ações, elas não são iguais, né? Porque é isso, por exemplo, a Carol trouxe uma coisa da distância, que em Parelheiros não tem esse problema, porque está um do lado, muito pelo contrário. O problema é uma comunidade super grudada, né? Então não dá para, vamos fazer uma horta comunitária no centro da cidade. Não vamos, né? Não vamos fazer uma horta comunitária no centro da cidade. Não é no centro da cidade que precisa de horta comunitária, né? Aonde que precisa uma horta comunitária? É possível fazer uma horta comunitária? Ou é possível fazer um mercado solidário, por exemplo, onde a gente dá a condição de cada família plantar uma única coisa e no final da semana a gente divide todo mundo? Enfim, tem 1 milhão de lógicas que não, né? Porque a gente às vezes vem com uma solução, né? Com algo que para aquela população, e às vezes, por exemplo, no bairro de Batatuba, é diferente do bairro de Canedo, sabe assim? Né? Porque as lógicas são diferentes, né? Daquele espaço, assim. Acho que a primeira coisa é identificar a situação de cada região, né? E fazer realmente um levantamento do que está acontecendo, aonde estão as pessoas mais prejudicadas, e buscando soluções. Mapeamento, né? Fazer esse mapeamento mesmo, né? Colocar em mapa a parada. E tem recursos, né? Tem metodologias, assim, para ir construindo esses caminhos, né? O diagnóstico participativo é uma metodologia, né? Que eu lembro, teve uns anos atrás, eu e a Nicole, assim, a gente se encontrava, porque a gente estava com vontade de fazer um negócio com as agricultoras e com as mulheres e não sei o quê. Eu lembro que logo no comecinho rolou aquela conversa, né, Ni? Não, mas aí a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí, tipo, um dia, assim, mano, me bateu um bagulho que eu falei, então, mano, mas não era bom a gente ver se elas querem? Pequeno detalhe. Não, a gente tá achando foda essa ideia, né? Mas, nossa, é mó foda essa ideia, a gente achou o máximo. Aí ninguém acha, né? Aí você fica achando que ninguém quer participar, né? Porque também tem essa arrogância. Né? O cara não quer participar daquilo que eu achei foda pro cara, mas o cara acha uma merda aquilo, né? A mulher acha um saco, quer dizer. É uma bizarrice, né, cara? Importante. Não é? Porque a gente vai criando. Então, por exemplo,
E às vezes, desculpa, né, essa lógica da necessidade, né? Qual é a necessidade? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um debate numa comunidade, porque as assistentes sociais precisavam fazer um saneamento na comunidade. E aí me chamaram, eu era uma menina de tudo, assim, me chamaram, uma das assistentes sociais, muito minha amiga, falou, Nicole, a gente precisa conversar com a comunidade, a gente não está conseguindo, a gente quer fazer financiamento, e os caras não querem, eles querem saneamento, os caras não querem, os caras querem fazer um salão de baile, não sei o quê. Beleza, aí lá fui eu conversar com a galera. Aí a ideia era um mutirão, então tinha uma verba para fazer algo, que era ou saneamento, ou tal de salão de baile, e a mão de obra ia ser da galera. E aí o que acontece? As assistentes sociais queriam saneamento, só que a população não queria. A população queria o salão de baile. E a população queria botar a mão na massa. Aí lá fui eu conversar com a população. Aí, não, a gente não sabia que era. O que a população falava é que não queria o saneamento, era isso. Aí a Malu falava assim, não é possível, cara, como é que eles não querem saneamento? Vamos lá. Eu falei, vamos lá bater um papo. Aí sentamos lá todo mundo para conversar, não sei o quê. Aí um cara falou assim, eu vou falar real, a gente quer um salão de baile. Aí eu falei, é mesmo? É. Falei, Malu, vamos fazer o salão de baile. Aí, Malu, você tá maluca? A gente vai precisar da verba, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu proponho o seguinte, a gente faz o salão de baile. Aí o cara vai com o melhor sapato que ele tem pro baile, e ele vai passar no esgoto, e ele vai com a calça cagada no salão de baile. Vai chegar lá, uma hora, ele vai querer um saneamento. Gente, mas não deu outra. Fizeram um salão de baile, e 1 ano e meio o negócio estava com saneamento. Os caras conseguiram verba para fazer o saneamento. Não precisou vir verba da prefeitura. Porque o salão de baile era o que garantia para aquela galera que eles iam se ver todo domingo, saca? E que aquilo era importante. Aí chegar lá cheiroso era importante. E aí o saneamento ficou fundamental, saca? Porque às vezes a gente está falando, óbvio, fome é um troço muito, né, muito urgente, assim. Mas, óbvio que é muito urgente, mas de repente ela não está se entendendo numa insegurança alimentar, né? Ela ainda não está se entendendo, mora num lugar que consegue pegar a fruta do vizinho, enfim. Essa escuta, né? Esse caminho mesmo, é um caminho que é tudo. E é um caminho que faz as pontes, né? É um caminho que faz as pontes, porque a gente vai conseguindo articular dentro daquela lógica, daquela realidade ali, né? Quando eu tive um restaurante em São Paulo, que eu comecei a receber empresários que levavam, eu nem sabia quem eram, reuniões fechadas com líderes de comunidades. Depois eu fui entender que eles vão buscar os líderes para entender o que a comunidade está precisando, para fazer um projeto em cima do que da necessidade. E aí foi aí que eu conheci a Gastromotiva, que foi um dos participantes lá de dentro desse, né? Daí a gente vai buscar investidores anjos, a gente vai buscar recursos, vai buscar políticas públicas, tudo tem que andar junto. Mas primeiro a gente tem que identificar o problema do tamanho que a gente dá conta de buscar soluções. Se tivermos nós aqui, o pessoal de Bragança, o pessoal de Jarinu, o pessoal de Atibaia, o pessoal de Joanópolis, Bom Jesus, Nazaré, depois, né, tem outras cidades depois de Bragança também. Gente, a gente faz um estado quase aqui, sabe? A gente muda a história de toda uma região. Então, não sei, aí o escuta eu acho que é o primeiro passo. Também acho. Gente, deixa eu pensar aqui com vocês. Talvez eu repita alguma coisa que passou, porque eu vim ouvindo e aí foi caindo, voltando, eu entrando, saindo. Enfim, consegui pegar algumas coisas, né? E assim, acho que 2 coisas bem importantes, né? A questão da fome, né? De ter ou não ter o que comer, e a questão da comida saudável, né? E as 2 coisas me parece que não estão andando aí no mesmo trilho, né? Porque quando a gente vai para essas alimentações sistêmicas, né, por exemplo, que se oferece na educação escolar, que é uma alimentação que vem direto, né, do governo, o que essas crianças estão comendo, né? Eu fico pensando, qual é a alimentação que o Estado, né, eu falo Estado a nível de sistema, né, não de prefeitura, nada disso, Estado, né, está oferecendo para essas crianças,
E como a gente pensar numa alimentação, numa cultura de uma alimentação saudável, haja visto que isso é uma alimentação, inclusive, mais barata, quando a gente sabe fazer, né? Eu aprendi muita coisa aqui quando eu cheguei em Piracaia, venho aprendendo, né, me alimentando aí de vez em quando com essas mulheres, quantas coisas boas são feitas e não se gasta tanto para fazer uma alimentação saudável. Como pensar assim, como pensar numa cultura de mudança de hábito para uma alimentação saudável, que ao mesmo tempo vai ser uma alimentação que a pessoa ela vai deixar de ser escrava ali da alimentação que vende no mercado, que é produzida pelo mercado, né? Infelizmente, eu falo isso porque eu particularmente ainda consumo muita coisa de mercado. Então, assim, a gente pode sim pensar, e deve, claro, pensar a política pública, deve pensar na nossa individualidade, como a gente pode mudar os nossos hábitos dentro de casa, mas quando a gente fala da fome, a gente está falando de uma coisa maior, uma coisa sistêmica, né? Então, como aliar isso, né? Uma alimentação saudável com essa alimentação sistêmica, que ela não é saudável, não é uma produção de uma alimentação saudável, né? Claro que, se eu for além, a gente vai entrar na pauta do governo genocida, que quer matar as pessoas até com o alimento que produz, que chega até a mesa dessas pessoas. Mas aí a gente não precisa ir tão fundo assim. Como a gente pode fazer, né, que essas pequenas mudanças que a gente consegue fazer no nosso dia a dia se tornar mudanças que conseguem serem feitas de forma sistêmica? A Thay estava falando disso, Déia, dessa lógica de que o caminho individual ele é um caminho muito difícil da gente conseguir organizar sistemicamente, né? Mas, por exemplo, eu vou pensando sempre nas participações, né? Não sei se faz sentido isso. Eu vou pensando sempre nas participações. Então, por exemplo, na escola da Lina, vai ter uma enquete. A Lina estuda numa escola pública aí em Piracaia, né? Que eu tô aqui em São Paulo. Aí vai ter uma enquete, porque tem um tema: as crianças não estão comendo não estão pegando, as crianças que podem pegar comida, por quê? Em algum lugar disse que as crianças têm que se servir por causa de autonomia. Só para a gente pensar como é complexa a parada, né? Por causa de autonomia, papapá, a criança tem que botar o que ela quer no prato. O que está acontecendo? Tem criança que só põe arroz. Tem criança que só põe não sei o quê. Aí vem uma enquete. A enquete tem duas opções. Ou a criança põe o que quer no prato, ou a criança come um prato feito. A opção é essa. Não tem um meio do caminho, né? Então, por exemplo, se a gente começa a pensar uma lógica dentro das escolas, a gente pensa algo que parte de uma necessidade individual, por exemplo, minha, que percebo a importância da comida, das 5 cores, da puta que pariu lá, e também de pensar algo politicamente que vai interferir na vida daquela escola pública, e isso vai se tornando sistêmico, né? Então, por exemplo, se a gente consegue entrar no CONSEA, junto com o Conselho de Educação, junto com o Conselho do Direito das Mulheres, a gente consegue pensar, linkar, que foi uma coisa brilhante que o Haddad fez, por exemplo, na prefeitura dele aqui de São Paulo, que foi linkar as merendas escolares às agriculturas familiares. Então, você tem a curva toda. Aqui em Piracaia também. Isso, porque isso começou, partiu do... Aí depois isso foi para o governo do Estado, se eu não me engano, acho que o caminho foi esse. Começou na prefeitura... Ainda é hoje. Não, e é política nacional, né? Está dentro do PNAE. E aí foi virando. O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Acho que começou na política do Haddad. Acho, hein, gente? Posso estar falando bobagem, mas pelo menos eu lembro ele falando sobre isso como se fosse dele. Então, talvez eu esteja enganada, mas enfim. Não, do Haddad foi orgânico. Esse foi o orgânico, do exato. As famílias de produção orgânica. A isso mesmo. A agricultura familiar é nacional, é PNAE. Isso mesmo. Também. Desculpa, isso mesmo. E ele até falava que não podia ser 100% orgânico para garantir feijão, porque tinha muita produção de feijão que os orgânicos não davam conta e tinha que ter feijão para... Então, eu acho que esse caminho, né, que a gente vai por uma consciência crítica, individual, cada um lá tem seu, e consegue articular dentro de uma lógica sistêmica, a gente vai gerando algo, né, de uma necessidade que é pública a partir de uma necessidade que é privada. E, assim,
né? Eu acho que é um pouco como a gente fala no patriarcado, né? Ah, mas o que que o menino... Ah, o menino está querendo ser melhor. Isso é o mínimo, né, gente? A gente tem uma lógica individual nossa de construir um mundo melhor, é o básico né? Assim, nós que temos condições, né? E essa coisa, né, de você, dessa política nacional de linkar o pequeno produtor para poder alimentar os alunos, isso é uma das coisas que eu acho que seria legal pensar também aqui em Piracaia, por exemplo, porque tem, mas ela não é usada. Que Não, ela é usada. O que não está conseguindo é o orgânico. O que não tem é produtores orgânicos suficientes, mas a Francisco oferta... falou que a oferta vem toda de Mogi das Cruzes. É porque não temos produtores aqui. O que não Então, tem aqui é que tem que trazer de fora, porque aqui tem mais terra abandonada do que terra produzida. do que terra Então, produzindo. isso é um puta caminho, né? Porque a gente garante o fim da corrente, que é o cara ter independência financeira. Isso é um Exato. puta caminho, porque a gente chega com o cara não dizendo, olha, planta uma alface aí para a gente fazer um mercado solidário. A gente vai dizer pro cara, meu, faz uma horta, porque essa horta vai ter venda disso dentro da prefeitura e você vai ter autonomia de grana. É uma maravilha isso, né? Exatamente. E aí também já abarca, né? Eu conversei com uma pessoa que mora lá no bairro do Peão, e ela falou que uma das coisas que as mulheres de lá sempre conversam entre elas é que elas queriam muito alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa de trabalho para elas que fosse lá no local, porque elas não conseguem sair de casa para trabalhar porque é muito longe, não tem transporte todo, não tem condição todos os dias. Os maridos, eles têm lugar para trabalhar, eles trabalham nas carvoarias ou eles trabalham nas plantações de eucalipto, mas elas não têm. Então, quando o Francisco falou lá no Conselho que a maior parte dos alimentos da merenda escolar de Piracaia vem de Mogi das Cruzes, quer dizer, então a gente tem aí Falta esse programa aqui, né? Falta o programa de incentivo exatamente. Mas aí, será que elas querem trabalhar com a agricultura? Então, aí que tá. Aí que eu acho que seria legal fazer esse diagnóstico que vocês falaram, né? Que a Thay falou que existem vários métodos e que depois eu vou pedir, Thay, não sei como se a gente consegue Ela pode pôr aqui no link, né? Pôr o link aí. Como a gente pesquisa sobre esses diagnósticos, né? Porque isso é uma coisa que a gente está pensando aqui. Então, a gente diagnosticou aqui que existe essa falha na Matrix que daria para contemplar o desejo delas, mas aí é agricultura. E aí? Né? Por exemplo, o que eles comentaram também na reunião, que já teve várias tentativas de ter, não é comunidade, quando é todo mundo com mel, cooperativa, e que sempre deu problema. Então, talvez, e foi uma coisa que eu senti muito quando eu preparei aquele grupo de alunas, né, para auxiliar de cozinha, que como cada uma vive afastada, não existe muito convivência, elas não sabem conviver, elas sabem brigar. Foi assim um desafio, foi muito bom ter vivenciado isso. Eu trabalhei através de mandalas, sabe, mesmo com comida, mas coisas que todo mundo participasse para que eu pudesse misturá-las um pouco, porque elas não... O lugar era enorme, sentava duas numa mesa, mais uma na outra, mais duas na outra, e quando falavam em tom de vou te pegar lá fora, sabe? Gente, foi punk. A maior parte daquela época, foram anos atrás, foram parar na delegacia. O professor que largou o curso que eu assumi foi por briga com as alunas, porque era uma brigaiada. E eu não sabia como fazer, eu fui misturando elas. Então, misturando no bom sentido, né? Porque eu tinha que poder ir na cozinha com faca na mão ainda por cima. Aí eu falava assim, bom, então vamos fazer o seguinte, hoje, quem está com blusa escura vem para cá, quem está com blusa clara vai para lá.
e eu não via se estavam amigas ali ou inimigas, sabe? E foi indo, a gente conseguiu terminar o curso 6 meses depois, sem ir para a delegacia. Foi, acho que, um dos poucos sem delegacia. Mas eu percebi a dificuldade que elas têm nessa comunicação, sabe? Isso que a gente está fazendo, né? Eu não te conhecia, tem outras pessoas, a gente está aqui dialogando, trocando ideia, bolando coisas. Não é tão simples assim. Então, as tentativas de cooperativa que aconteceram antes, mesmo lá na casa do artesão, eram sempre permeadas com discussões, com encrenquinhas, com conflitos. Talvez a gente tenha que ter um pouco mais de experiência, ou alguém que, não sei, seja mais líder ali do meio para estar junto, como aqueles empresários faziam em São Paulo, né? Pegavam o líder da Paraisópolis, o líder da não sei da onde, e através deles eles levavam as ideias de crescimento e de oportunidade para dentro das comunidades. Fica aqui um alerta para a gente pensar como fazer esse caminho. Isso eu acho muito importante, porque no Conselho a gente está justamente pensando isso, né? Como é que a gente vai se aproximar da comunidade? Porque tem algo muito... a gente estava falando, por exemplo, né, no grupo de escuta, a gente vai escuta a mulher, mas aí a gente não devolve para ela uma solução, né? É porque não tem solução. A solução é o fim do patriarcado capitalista, não tem solução. Então, essa lógica de que a gente pensa que não existe uma saída individual, eu acho que é algo muito norteador, porque a gente vai pensando e gerando algo de uma lógica comunitária, né? De uma lógica onde essa dimensão de pertencimento é colocado no cotidiano da pessoa, né? Hoje, por exemplo, eu passei por uma experiência muito louca, porque eu estava lá em Parelheiros fazendo todas as ações, então a gente foi na Casa do Meio, depois a gente foi no Cantinho da Leitura, depois a gente foi na Casa Amara, que é o centro de alimentação saudável que tem no meio de Parelheiros, e aí depois a gente fez esse encontro de combate ao patriarcado. E tinham dois alemães do consulado da Alemanha no Brasil. E é muito louco, quando você vê essa galera da comunidade com uma dimensão de pertencimento, o cara do cônsul foi quase lavar louça, gente. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia onde pôr a mão dele. Porque não tinha nenhuma subserviência em relação a ele, saca? Não tinha nenhum pensamento de que aquele cara era mais importante do que aquela galera que está lá. Porque aquela galera que está lá faz toda a lógica de construção, de rede, de pertencimento, sozinha, entendeu? Aí a gente estava falando disso, eu falei, o que fica evidente? Que quem precisa de vocês é o consulado, porque o consulado não tem uma experiência como essa. Então, quem precisa de vocês são esses dois alemães, o cara não sabe o que fazer, ele vai lavar louça. Então, por que essas comunidades, né, essas experiências que só visam a grana ou um meio de organizar, elas dão erradas? Porque elas dão errado, né, a princípio, porque elas obedecem a uma lógica que exclui essas pessoas. Que não é... exclui. Então, tem um livro super massa, vocês estão no CONSEA de alimentação, que é do feminismo popular camponês. Gente, assim, tem que ler, cara, para falar de agricultura e falar de mulher, importantíssimo, para falar de agricultura familiar, tem que ler. Feminismo porque olha a lógica, né, Thay? A lógica, aquela coisa que a gente falava, Thay, por exemplo, chega a Monsanto, vamos supor, sei lá, chega a Monsanto. A Monsanto, ela chega na comunidade lá, na agricultura familiar e fala assim, olha, você não tem salário, né? Não tenho. Então eu vou te dar um salário. Então, a partir de agora, você para de plantar a sua horta e você planta as sementes da Monsanto. Beleza? Você vai começar a plantar as sementes da Monsanto a 30 centímetros da parede da sua casa. Beleza? Beleza. Não tem espaço para plantar um pé de porra nenhuma que não seja as espigas de milho da Monsanto. Aí, só que o que ele tem que ele nunca teve antes? O que aquela mulher tem que ela nunca teve antes? Um salário. Ela nunca teve aquele salário. Então, ela tinha um dinheiro esporádico, mas ela plantava a comida dela na casa dela. Beleza. A Monsanto entra e fala assim, não precisa mais, para de sofrer, você vai plantar só milho e eu vou dar esse salário para você. O que ela começa a perceber quando já é um pouco tarde? Que ela ganhava mais antes.
Por que ela ganhava mais antes? Porque agora tudo que ela produzia, ela tem que comprar. E todas aquelas sementes que ela produz, ela tem que entregar para a Monsanto. E aquela semente, a segunda safra, ela precisa comprar as sementes de novo, porque aquele milho é transgênico, então aquele milho não dá semente. Então, entra numa lógica, a indústria ela é tão perversa que ela entra numa lógica do capital para dizer, você que tinha uma lógica comunitária, eu te retiro dessa lógica comunitária e te dou um salário. O que a gente faz quando está tentando fazer um pensamento de boa ação? A mesma coisa. A gente fala, olha, você vem para cá e nós vamos criar, óbvio, mas a gente tem um coração melhor, né? Então a gente vai tentando criar outros espaços. Mas a gente ignora as necessidades e os saberes daquela lógica. Então, por exemplo, talvez a agricultura não seja um caminho, porque a gente tem que antes devolver a importância da agricultura. Que essa importância da agricultura foi arrancado. Em Piracaia, essa importância da agricultura foi arrancada. Não só Piracaia, foi no Brasil, no mundo. Foi no Brasil, né? Estou falando de Piracaia porque tem uma coisa muito específica, que é, você vai trabalhar com carvão, você vai trabalhar com pinheiro, você vai trabalhar com... né? Então, para a pessoa, essa dimensão rural, ela é uma dimensão que exclui, que tira ela de uma dimensão de pertencimento. Então, a gente consegue criar algo que devolve a ela essa dimensão de pertencimento, o alemão fica chocado quando chega, entende? Senão, ela quer ser um alemão, né? Essa turma de parelheiros não quer ser o alemão, entendeu? Estão cagando para o alemão. Porque o que eles conseguem fazer ali é algo que o alemão não sabe nem que existe, aquele troço. Mas, para isso, elas tiveram que ser informadas desse conhecimento. Formação política. Quando eu falava as coisas para as alunas, elas olhavam para mim assim, como querendo dizer, você está falando da gente. Exatamente, você está bem louca. Elas conheciam muito mais do que a gente, do que eu que estava chegando em São Paulo. Exato. Eu estava aprendi no livro, aprendi no estudo, não ali. Gente, foi maravilhoso, mas porque não é tão difícil. Oi? É uma formação política que a gente precisa fazer, né? De uma outra lógica, porque a gente vai calcando na mesma lógica que a gente. É a mesma coisa quando a classe média chega na escola pública. A gente tem uma relação com a escola pública de cliente. Então a gente fala, ai, não, minha filha, nananã, você anota o que minha filha está fazendo? Como anota o que sua filha está fazendo? Você está bem louca? Cuide de 30 crianças. Pelo amor de Deus, entendeu? Aí a professora fala, você vai querer me dar aula agora? Faz 30 anos que eu faço essa porra, agora você vem aqui, a menina da classe média que leu 3 livros de pedagogia libertária e quer me dar aula. É a mesma coisa, né? Acho que, na realidade, tem que ter muito encontros entre as pessoas que estão aí pensando, mesmo a gente no Conselho e nas cozinhas e na vida, para a gente aprender a sentir o que é que está em nosso entorno, o que são essas pessoas, o tempo delas, a delicadeza de muita coisa elas nunca nem ouviram falar em termos de alimentação. Então, é muito cuidado, eu sinto. Só complementando, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, o quanto é cultural mesmo essa coisa da alimentação e o quanto foi, para além do governo, foi destruída mesmo a cultura, né? Dessas pessoas que antes produziam o seu próprio alimento, faziam as trocas, né? Eu lembro de um professor da Rede Emancipa que morava numa comunidade em São Paulo, há uns anos atrás, que ainda havia alguns espaços que dava para fazer um pezinho ali, plantar um pezinho de chuchu, um pezinho de limão, e que cada família tinha o seu pequeno espaço e que eles faziam essas trocas. Então, ele falava assim, que quando a família estava, né, numa situação difícil, falava, vai na dona fulana, pega 2 chuchu. Vai na dona fulana, que criava umas galinhazinhas lá, pega 2 ovos e tal, e eles faziam essas trocas, viviam assim. Então, era uma cultura daquela época, né? E que já vinha de uma cultura raiz, de pessoas que tiveram mais contato com a terra. E, gradativamente, a gente foi perdendo essa cultura. E a gente fica admirado quando chega no interior e as pessoas não têm essa cultura, né? Perderam total, porque tudo bem, eu sou da cidade, mas, poxa, quem mora aqui, né, e não querer olhar para isso, saber, e quanto isso é político, né?
A gente pensa num projeto aí de formação de mulheres, de letramento, eu acho que passa por esse cravo também da alimentação, sabe? De nós, eu me coloco nessa posição de sermos reeducadas a ter uma alimentação mais simples, né, mais saudável, de menos mercado, sabe? Mas a gente tem que passar por esse processo de reeducação mesmo, assim, sabe? E eu acompanho um pouquinho do trabalho aí que a Naide faz, e quanto eu aprendo, né, quanto eu posso saborear também um pouco dessas coisas. E a gente não é, né? Eu comi alguma coisa que a Carol fez esses dias, falei, gente, que tapioca maravilhosa, uma coisa tão simples e tão boa, mas a gente não tem acesso, eu não sei fazer, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa aí de um novo paradigma mesmo, social, né? E falando de Piracaia, né, vamos concentrar nisso, acho que aqui em Piracaia. Claro que dentro dessa lógica sistêmica de militância mesmo, né? Porque quando a gente, aí eu falo direto para a Thay, quando a gente faz militância, Thay, de sobrevivência de uma parcela específica da população, a gente milita em tudo que diz respeito a essa parcela, né? Então, a gente vai colocar alimentação, colocar aí a questão racial, colocar a questão do aprisionamento em massa, porque é uma morte sistêmica de um determinado povo, e que ela está acontecendo todos os dias. Então, essa militância ela tem que ser ampla mesmo, tem que bater em cima da questão da fome, e de todas as outras que cercam isso. E é importante, isso é super importante, né? A gente não pode abrir mão. E é isso, a gente leva para uma esfera maior, que é o país, para um espaço menor, que é Piracaia, para dentro das nossas casas, né? Como a gente pode trabalhar isso dentro das nossas casas. Enfim, eu achei bem bacana essa conversa com vocês, eu acho que é uma conversa que não se esgota, acho que daqui a um tempo a gente tem que, ainda mais que tem as meninas agora que vão entrar no Conceea, e em algum momento a gente tem que voltar nessa conversa e ver o que a gente consegue tirando disso, né? E de vocês aí que estão nessa militância, estão na linha de frente aí, ativando aí por essas questões alimentares, né? Acho que é isso. Boa noite, meninas. Entrei um pouco depois, que eu estava em reunião pedagógica. Teve aí uma fala da Nicole e da Andrea, né, anterior a essa, em relação à alimentação. Uma alimentação saudável, preocupando-se também com a alimentação das crianças, né, alimentação escolar, onde a maioria dessas crianças permanece em período integral, preocupando-se com as escolas de período integral, principalmente porque eu já observei que, às vezes, tem crianças ali que a única alimentação que ela tem no dia é aquela que ela teve enquanto estava dentro de uma escola. E falando-se aí, a Nicole falou sobre, às vezes, a gente quer ajudar aquele ser a crescer, a progredir, a evoluir, apresenta um projeto ou não vou falar nem uma solução, uma ação, né? Para resolver uma determinada situação ou uma determinada situação daquele local onde ele mora, daquela localidade. E não aceita, não quer. Às vezes a gente quer ajudar, mas não quer. Vou dar um exemplo aqui do bairro onde eu moro, vocês falando de plantação, de fazer um mapeamento, onde realmente tem a necessidade, porque a necessidade do bairro, do centro é uma. Nos bairros afastados da cidade, é totalmente outra. Eu tenho um espaço aqui enorme em frente à minha casa, onde nós já tentamos plantar várias vezes, só que aí aqui tem muito cavalo, gado solto. É maravilhoso aqui o bairro onde eu moro, onde está acontecendo no momento Piracaia na Leitura. E aqui nós já pedimos ao poder público, né? Veio até um vereador, veio outro vereador, tirou fotos do espaço, porque justamente sobre isso que nós estamos falando aqui, que vocês estão falando, horta comunitária. E foi isso que eu pedi. Eu tenho aqui no corredor da minha casa
pés de frutas, que eles tiraram foto ainda, entraram aqui, tiraram fotos. E eu falei, eu quero plantar aí, eu preciso que vocês... Olha o que eu precisava do poder público, passar a máquina. Só isso que eu pedi. Para passar a máquina, soltar a terra, porque né, eu falei para eu ir lá com a enxada, com o cavador, e fazer isso vai ser, para mim, vai ser difícil, eu tenho que chamar uma pessoa ou pagar uma pessoa. E por que não pedir ajuda do poder público, né? Então vieram, tiraram foto e tudo, temos um projeto. Eu acho que, se eu não me engano, eu já comentei isso com a Andréia, não é, Andréia? Sobre essa ajuda que eu pedi com relação ao bairro. E não teve solução. Vieram aqui e a gente quer ajudar, não ia ganhar nada em troca disso, entendeu? Nada mesmo, eu simplesmente queria fazer para ajudar o bairro, ajudar a população, ia ser algo coletivo, né? Lógico que eu sozinha não ia conseguir cuidar, ter parcerias, os próprios moradores também da cidade, do bairro, né? E aí acontece que a gente quer ajudar, a gente até propõe, né? Se propõe também em se doar, e as coisas não acontecem, e aí às vezes desmotiva. Mas o que eu gostaria de falar com vocês também é que eu faço parte do Conselho de Alimentação de Piracaia. Na quinta-feira nós teremos até uma reunião. Se vocês quiserem participar, esteja convidado, eu envio o link. O link já foi, né? Já fiz esse link hoje, já encaminhei para algumas pessoas interessadas. E sintam-se convidadas a estar participando junto conosco, porque o Conselho de Alimentação tem esse outro problema, assim como está no Conselho da Cultura, no Conselho de Educação, a falta de participação realmente. Às vezes as pessoas vêm, querem participar, mas não tem doação, dedicação, de lá vamos fazer acontecer, vamos batalhar, e estamos sentindo isso, essa falta de interesse. É falta de interesse, realmente. E, por exemplo, para eu conseguir marcar o dia da reunião na quinta-feira, foi um trabalho e tanto. Nossa, coloquei lá várias datas, horários, dias, para conciliar, chegar num único dia. E mesmo assim, não tem a participação efetiva de todos. Só confirmaram 8 pessoas, né, a participação. Antônia, eu tenho uma frase que é foca em quem luta. Porque, gente, o que tem de gente que não luta desanimando nós, foca em quem luta e vai. Só vai, marcha. Quem quiser. Então, e assim, vai dando a vontade de morrer. E se tratando de educação, é a primeira vez que eu participo de um conselho. Eu já participei do Conselho de Saúde, que não tinha nada a ver comigo, assim, na educação. Ou melhor, tem e não tem, né? Mas eu me interessei muito pelo Conselho de Alimentação, porque eu via a necessidade das crianças. Se a criança não tiver uma qualidade, uma boa alimentação, uma qualidade ricas, aí ela não desenvolve em sala de aula. Eu tenho criança que muitas vezes fala, Pro, eu tô com dor no estômago, eu tô com dor na barriga. E aí eu levo lá embaixo eu deduzo já na hora. Não tomou o café da manhã para vir para a escola. Como que uma criança vai render? Como que o cognitivo dela vai estar ali, né, ativo? Não vai desenvolver. Então, é complicado. E aí, eu estou vendo que vocês têm umas ideias maravilhosas, excelentes. Eu estou amando escutá-las, entendeu? E eu convido vocês a participarem dessa reunião de conselho, que vai acontecer na quinta-feira, né? Se vocês tiverem disponibilidade, às 19 horas. Envio o link no grupão aí, né? E quem quiser entrar, tá, pode entrar, se sentir à vontade. São nossas convidadas. Alguém pode me passar o link depois, que eu saí lá do grupão. Se alguém puder me passar. Eu passo. Eu também. Turma, vamos encaminhando para o final, que já são 8:50. Tá acabando minha bateria. Isso. Então, a Naide, acho que a Jane quer falar. Eu gostaria de falar, tá bom? Boa noite a todas. Obrigada, Antônia. Ai, já nem sei mais, acho que eu já esqueci. Quando eu lembrar, eu levanto a mão, mas de qualquer forma, a minha bateria está acabando. Tá bom. Jane, quer falar?
Jane? Foi sem querer, será? Alguém? Edi, obrigada de ter salvado essa reunião. Bom, acho que a gente pode ir encerrando, né? Ideia, Edi. Ai, lembrei. Obrigada. Posso falar? Pode. Não, porque na reunião do Conselho surgiu a proposta da horta comunitária. E um problema que eu estou notando aqui em Piracaia, já notei antes, é a comunicação. Porque, por exemplo, o Morro Vermelho, que é a escola que a Antônia estava falando, precisa da horta e a gente pensando em horta em outro lugar. Quer dizer, falta esse link que a Thay vai mandar para a gente diagnosticar as coisas, porque eu acho que as coisas não acontecem exatamente por falta de comunicação. Mesmo unirmos o Conselho de Segurança Alimentar com o Conselho de Alimentação, talvez nem precisasse de 2 conselhos separados, pessoas separadas. A gente tem que unir forças, não separar, talvez. Vamos pensar sobre isso aí, que precisamos de alguém da comunicação aí para nos ajudar. Era isso. Aí. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Thay. Obrigada, Naide. Obrigada, Edileide. Obrigada pela internet. Pela internet, não, pelo Zoom. Pela internet, tá ruim aqui hoje, viu? Gente, obrigada por tudo, viu? Pelas informações e me deixar aqui com os miolos fervendo. Tudo de bom para vocês, viu? Até a próxima. Beijo. Queria dizer que a Thay tem sempre lives e tem várias lives no canal da Thay, do Bendita Semente, sobre política e alimentação, que são super, super massa para ir pensando isso de maneira estrutural e sistêmica, assim, são super, super importantes. Obrigada, Como Thay. é o link do Bendita Semente? É Bendita? É Bendita Semente? com M. Bendita de... Isso. Bem falado. Ah, com M. Bendito. Eu tentei te achar, não achei. Bendita Semente, é com M. É. Eu te achei, comecei a te seguir hoje. Então tá bom. Legal. Obrigada, turma. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Até Obrigada. breve. Obrigada, Carol. Obrigada, Antônia. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Boa noite. Beijo, Tchau, Edi. tchau, Beijo, Bia. Deia. Beijo, Anaíde. Prazer. Envie o link da reunião lá no grupão, tá bom? Beijão. Tá bom. Beijos.